Bom dia, boa tarde, boa noite, turma de terceiro ano. Aqui quem fala é a professora Rafaela Brito, professora de vocês de Educação Física. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre as práticas de atividades físicas feitas ao ar livre, né? Que são as atividades radicais, os esportes radicais, atividades de meio ambiente, enfim, tá? E aí, quando eu trago todos esses nomes, né? Esportes radicais, esportes de ação, esportes em natureza, turismo de aventura, turismo esportivo, a gente acaba pensando no que, qual é o conceito terminológico de fato que a gente tem que utilizar, tá? Então, a gente tem um conceito que é utilizado, que é a AFAM, que é Atividades Físicas de Aventura na Natureza, que acaba por unificar essa questão dessas práticas de aventura, tá? Para não ficar esporte radical, esporte de ação. Aí acaba utilizando esta nomenclatura que vai englobar tudo, ok? A AFAM, ela surgiu por volta da década de 70 e ela começou a se firmar na década de 1990, ou seja, não é tão distante, tá? Então essas práticas, atividades físicas de aventura na natureza, é importante a gente sempre incentivar, porque são práticas que trazem um sentimento diferente, né? Uma relação diferente com o meio, tanto o meio intrínseco como extrínseco, tá? Então é importante a gente fazer com que ela contextualizar com o nosso momento em que vivemos, né? A gente vive numa sociedade contemporânea, uma sociedade que está sempre em constante mudança e também num meio muito eletrônico, um meio muito digital. Então é importante essas práticas, né, que faz a gente se aproximar da natureza. E aí essa terminologia, a AFAM, ela foi utilizada pela primeira vez em 1995, que é, como eu disse a vocês, tinha o objetivo de unificar essas diversas definições para não ter problemáticas de o que é isso, do que é aquilo, tá? E eles vão ter algumas características que tornam elas essas práticas, né? Primeiro, a questão de meio físico, que aí a gente vai ter a subdivisão em locais, planos e grau de incerteza. Os locais que podem ser em terra, água e ar, e também inclusive em meios artificiais, tá? Plano horizontal ou vertical e o grau de incerteza, que pode ser um meio estável ou instável. Temos a questão de meio pessoal, que está relacionado muito às emoções, sensações e vivências pessoais daquelas pessoas que estão fazendo a prática da atividade, tá? Qual é a relação que eu vou ter com aquela prática, o que é que vai acontecer comigo naquela prática, qual é o sentimento que eu vou ser desenvolvido através daquelas atividades corporais, tá? A gente tem também a questão do meio social. Essas atividades têm um forte caráter individualista, portanto é verificada a atitude individual do praticante para cooperar com o grupo ou não. Entretanto, algumas atividades ocorrem de forma totalmente individual, tá? Tem algumas atividades que vão ser individualistas e outras vão ser em maneira de grupos. Porém, ela é muito mais na questão do que eu almejo, do que eu busco. Tá? E tem também muita questão de valorização ético-ambiental, tá? Da gente ter a preocupação com o ambiente em que estamos ali fazendo a prática. Eu não vou fazer uma trilha, por exemplo, e aí eu vou levar o meu lanche e dentro desse lanche eu vou sair jogando no meio da trilha. Não, eu não posso. Eu tenho que respeitar e valorizar aquele ambiente. Então, dentro dessas práticas, é incentivado muito nessa questão, né, de existir uma troca entre o meio ambiente e as pessoas que estão ali fazendo aquela prática. E mesmo que não seja o objetivo, essas pessoas causam um impacto ambiental dentro daquele ambiente, né, que pode ocorrer em 3 níveis, alto, médio ou baixo, tá? E aqui eu vou trazer para vocês as competições que são mais presentes dentro dessas práticas. A gente tem o X Games, que eu acho que vocês já ouviram falar. Ele foi criado pela ESPN, tá? E eles criaram esse circuito, né, que acabou sendo o principal evento de esportes radicais no mundo, tá? Ele é considerado os Jogos Olímpicos dos Esportes Radicais, para vocês terem noção de quanto ele é almejado, tá? E ele vai acontecer em 2 formas: o Summer X Games, que acontece no verão, que são modalidades que podem ser realizadas no verão, e o Winter X Games, que são práticas que acontecem em frio, na neve, tá? Eles começaram a ser desenvolvidas em 1995, tá? E no Summer vai acontecer práticas de modalidades com moto, com carro, com skate ou com bike,
tá? Eu coloquei basicamente as ferramentas, né? Porque existem dentro da moto, existem várias modalidades que acontecem, do carro existem várias, de skate existem várias e bike existem várias, tá? Então existem várias provas diferentes, depende do circuito, da velocidade, enfim, vai ter diversas diferenças. No winter, que aí é no inverno, aí a gente vai ter provas de esqui, de snowboard e snowmobile, tá? E dentro dessas também existem diversas categorias dentro deles, ok? E a gente tem os Jogos Olímpicos, que é o grande evento que é o mais assistido, né? Porque a gente tem o X Games, que ele é muito importante para esses esportes radicais, porém o que ganha, que tem mais visibilidade são os Jogos Olímpicos, ok? E aí dentro dos Jogos Olímpicos a gente tem a presença, né, de algumas modalidades que estão inseridas dentro dessa grande área da AFAM, que é o vela, o iatismo, o ciclismo mountain bike, o ciclismo BMX, que é uma motocicleta, é como se fosse uma motocicleta, uma bicicleta, que ela tem um aro maior, tá? E aí ela vai ter mais desafios, o circuito é mais difícil, enfim. Canoagem de velocidade, canoagem de slalom, eu acho que é assim que fala. O surf e o skate, que são as duas modalidades que vão entrar em Tóquio 2021, certo? Os outros já estavam presentes nos outros Jogos Olímpicos. Okay? Então essas são as principais modalidades presentes da AFAM, tá? Nos Jogos Olímpicos. E a gente tem também os Jogos Olímpicos de Inverno, tá? Que vai possuir algumas práticas, algumas modalidades que são da AFAM também. De maneira geral, só para vocês se situarem, são disputados 15 modalidades nos Jogos Olímpicos de Inverno. Eles também acontecem de 4 em 4 anos, mas diferentemente lá dos Jogos Paralímpicos, que a gente viu semana passada, que acontecem normalmente na mesma sede, né? Na mesma sede olímpica, no mesmo país. Os Jogos Olímpicos de Inverno não, porque, por exemplo, a gente teve os Jogos Olímpicos no Brasil, mas os Jogos Olímpicos de Inverno não aconteceu no Brasil, porque o Brasil não tem clima para acontecer os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, normalmente são países que têm um inverno de fato, que dê as possibilidades de acontecer as práticas esportivas, tá? E aí a gente tem diversas modalidades. Aqui, que eu posso destacar, é o skeleton, que é essa primeira imagem aqui, tá? Não sei se vocês já viram, é como se fosse uma pranchinha, como vocês estão vendo, e o atleta, ele segura dentro dessa prancha e ele faz todo um circuito dentro desse espaço de gelo e não pode tocar o chão, ele precisa se equilibrar, fazer voltas, enfim. A gente tem também esse aqui, que é o lunge, tá? E aí, ao invés dele estar de peito, ele está de costas, e aí também tem toda essa questão desse circuito. E existem outros aí, né? O snowboard, a patinação de velocidade sobre o gelo. Óbvio que tem alguns que não entram, por exemplo, a patinação artística, não é a modalidade da AFAM, tá? Mas aí existem outros, como o esqui, que tem diversas modalidades dentro da própria esqui, tá? Tem o snowboard também, enfim. Existem diversas provas aí dos Jogos Olímpicos que fazem parte da AFAM e dos esportes radicais de aventura de natureza. Tranquilo, gente? E aí é isso. Hoje a gente estava mais para conhecer e aprofundar um pouco melhor, né, sobre essas modalidades e tentar compreender e aonde a gente pode encontrar elas, tá? Aqui eu trouxe duas frases desses dois autores. Simmel, ele fala que a AFAM, nessas práticas de aventuras, elas vão trazer o quê, né? Possibilidade de escape da rotina da vida diária, uma experiência nova, algo intocável, fora do ordinário. É dinâmico e permite a vivência coletiva de inúmeras sensações e emoções. Para quem já fez alguma prática de atividade desse nível e puder compartilhar com a gente qual foi a experiência, qual foi a prática, para a gente saber como foi, eu acho que deve ser muito interessante. Mortlock, 1984, ele fala aqui: é um meio educacional explorando a noção de uso de risco para o desenvolvimento de habilidades em jovens e de tomada de decisão em atividades como canoagem e escalada, tá? E aí são os assuntos de hoje, tá? Próxima semana a gente dá continuidade nos nossos assuntos de esporte. E é isso, beijos, até a próxima semana.